às opiniões às quintas. É verdade, hoje é quinta-feira, mas em vez de uma opinião de um livro, hoje trago-vos nada mais, nada menos do que 15 livros. 15 livros. Venho falar-vos de um desafio muito especial que eu fiz. Eu comecei um pouco por brincadeira, que foi o desafio Silly Season. Alguns de vós ouviram falar. Eu fiz este desafio ao longo de julho, agosto e setembro, porque era verão. Apetecia leituras um pouco mais leves, à beira da piscina, não ia levar um Guerra e Paz, um Dostoiévski, não é? Não dá jeito, depois molha-se, é um problema, papapá. E então pensei, bem, eu quero uma leitura um pouco mais leve, mais curta, assim talvez umas crónicas, umas biografias, assim algo que seja mais leve, mas não menos interessante, não baixando a fasquia daquilo que eu gosto de ler. E então pensei, vou ler humor. Eu tinha lido há muito pouco tempo Sign Language e eu gostei tanto que pensei, bora continuar, bora continuar. E continuei e foi uma experiência maravilhosa ao longo deste tempo todo. Li coisas tão interessantes, tão dispares. Tive algumas desilusões, confesso, obviamente, porque procurei tanta coisa, quis experimentar muita coisa diferente e algumas não me serviram, mas no cômputo geral eu fiquei extremamente entusiasmada. Então, como vos disse, Sign Language, o livro que reúne notas de Seinfeld. Eu deixei a opinião cá em baixo e sugiro também que, além da série Seinfeld, quem tenha Netflix veja o documentário chamado I'm Telling You for the Last Time, que tem uma cena inicial no cemitério que é maravilhosa. Depois li, oferecido pela Leia, muito obrigada, o novo livro de João Quadros, Certas Coisas que Não Sei Explicar. Li em e-book, interessantíssimo. João Quadros com um humor super acutilante, um prefácio de Rui Zinck assim estrondoso, que apelida João Quadros de O Chato, que com um tom assim sempre um tom um pouco arrogante, que diz as coisas que ninguém quer ouvir. Depois dos diretos do Bruno Nogueira, João Quadros passou de besta a bestial e agora estamos só à espera que ele volte à besta que era. Eu cá continuo a adorá-lo e a venerá-lo da mesma forma enquanto ele era besta, agora enquanto é bestial e quando voltar a besta novamente. Li Miopia e Estigmatismo, do meu caro Nuno Marco, um dos humoristas com mais sensibilidade, mais tornurento, mais fofinho que eu conheço em Portugal. É aquele humorista que fala daquilo que lhe acontece, que brinca com aquilo que lhe acontece, brinca consigo próprio, através de si próprio. O Ruizinho que diz também esta coisa muito interessante no prefácio do João Quadros, que é atirar o humor para quem está ou à nossa frente ou acima de nós, que é a parte mais importante de se fazer humor, nunca atirar para baixo, mas sim para cima, mas sim para a frente ou para cima, e aquilo que Nuno Marco faz, essencialmente, é atirar para si próprio. E é delicioso ouvir, mesmo por causa desta sensibilidade que é muito característica do Marco e, acima de tudo, ouvir palavras como petizada, comezaina, assenti, bandalho, que são sempre boas de ouvir.
tendo em conta que o nosso dicionário virtual já contém cerca de um terço de expressões inglesas. Ainda dentro do Nuno Markle, eu li um livro lindíssimo, 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 com ilustrações da Marisa Silva, que se chama Páginas de Livros Infantis Rejeitadas. Eu aconselho muito, muito, muito este livro, até para os mais novos. Ele é mesmo quase uma obra de arte. E aquilo que eles fizeram foi pegar em histórias infantis e criar as páginas que foram rejeitadas a essas histórias. Como, por exemplo, na Cinderela, temos esta imagem, não é? Do príncipe a colocar o sapato que é demasiado grande à Cinderela, com a legenda: o príncipe percebeu a confusão. O sapato de cristal que trouxera não era o da misteriosa mulher da noite anterior, mas sim um dos seus, dos tempos em que o seu nome artístico era Lili Lamparina. São muitas histórias deste género que são tão, tão, tão engraçadas e que valem a pena ler, como por exemplo este também do Pinóquio, o Gepeto a tentar montar o Pinóquio, com a seguinte legenda: Gepeto retirou as peças do Pinóquio das caixas planas e olhou atentamente para o folheto das instruções. Gepeto vai ao IKEA comprar um Pinóquio. Aconselho mesmo muito, é um livro lindíssimo para ter na estante, é um livro para brincar com as crianças, é mesmo muito bonito, fiquei mesmo contente com este livro e é assim um dos mais bonitos, quase da vida. Mais livros que eu li. Fiquei maravilhada quando descobri que o David Duchovny, não é? A estrela dos X-Files, não só tinha escrito 4 livros, como um deles era de humor. Holy Cow! Holy Cow, a vaca sagrada. A história de uma vaca, um peru e um porco que fogem da quinta à procura dos seus sonhos. Um livro muito curioso, também muito sensível, que nos toca sobre o caminho que nós queremos fazer à procura da nossa identidade. Fiquei mesmo curiosa, nunca pensei que o David Duchovny nos fosse presentear com literatura e este livro foi mesmo giro e eu aconselho. Entretanto, a Tininha fez-me chegar para este desafio, fez-me chegar 2 livros do David Sedaris. Eu li este, Diário de um Fumador, que são crónicas, é um livro de crónicas em género de diário, lê-se muito bem e basicamente fala da vida dele, talvez um pouco ficcionada, das viagens dele e tem imensas histórias super curiosas de viver com vizinhas execráveis, a quem ele tem que pôr pomada nas costas, da forma completamente absurda como assumiu a sua homossexualidade enquanto adolescente a um casal dentro de um carro que ele não conhecia, que eventualmente o poderia estar a raptar, e então ele sentia que não tinha nada a perder e mais valia tirar aquele peso do peito. É muito interessante. Curiosamente, o Diário de um Fumador é o diário de um homem que está a deixar de fumar e como é que essa irritabilidade o deixa perante as coisas, incluindo colecionar aranhas numa casa de verão. Eu li 2 biografias de 2 mulheres. Havia imensas e eu escolhi 2 mulheres, a Amy Poehler e a Tina Fey. Elas são 2 humoristas americanas, ambas participaram durante muitos anos no Saturday Night Live e ambas escreveram autobiografias, embora em tons diferentes, porque têm a ver com o seu percurso. Eu gostei mesmo muito da biografia da Tina Fey.
porque tem um registro mais humorístico, do ponto de vista mais subtil. O humor acontece lá mesmo, o humor desenvolve-se ao longo da sua escrita. A Amy tenta forçar um bocadinho mais, tenta criar um pouco mais a comédia, mas isto tem mesmo só a ver com a formação e o percurso delas. Uma enquanto atriz e outra enquanto guionista, tem só mesmo a ver com isso. É muito importante lê-las, elas e outras, porque o papel da mulher no humor ainda está muito. A voz delas ainda não se ouve assim tanto, não só no ofício e então muito menos no mundo editorial. E normalmente, quando se vê no mundo editorial, vê-se nas autobiografias, e então é bom lê-las para perceberes como é que uma mulher enfrenta o mundo. Está ali a biografia da Tina Fey, chama-se mesmo Bossy Pants, porque chamavam-na Bossy Pants, que poderemos traduzir para um português como mandona, não é? Assim, ela é mandona, e inclusive nos momentos em que elas retratam da maternidade, como é que isso é visto não só no ponto de vista do trabalho, mas também do ponto de vista das outras mães, porque ambas começaram a trabalhar mais cedo, não quiseram ficar em casa com os filhos, como a maioria das mães, e então como é que elas geriram esta dualidade. São muito interessantes. Se tiverem que optar por uma, eu acho mais interessante a da Tina Fey. São textos que não estão traduzidos para português. Um livro que me tirou do sério, obrigada à Tininha que me recomendou ler Christopher Moore. Eu li A Dirty Job, uma cena de fantasia surreal, e eu não sou nada de ler fantasia, mas é uma coisa surreal, com monstros cheios de penas e bicos e cães gigantes que tomam contas de bebês e gajos que vão à procura de mortos, e é uma coisa só lendo. É um livro que não dá para explicar. E não dá para explicar com receio de estar a comprometer o gozo da leitura de outras pessoas. É cómico de tão absurdo, de tão surreal. E eu também não gostava, mas adorei, porque foi rir do início ao fim, com tanta peripécia, com tanta coisa do isto não pode estar a acontecer. Não, isto não está a acontecer. Entramos de repente num Brooklyn de lojas de segunda mão e de velharias que vendem tudo, até almas. E então vemos uma luta entre o bem e o mal, e mais monstros a aparecer, e monstros nos gotos, e bem, é uma maluqueira. Fiquei incrivelmente curiosa com Christopher Moore e de certeza que vou ler mais coisas dele. Será um dos novos amores, sim, porque eu agora tenho uma categoria chamada Novos Amores. Falando de novos amores, encontrei um clássico de Joseph Heller chamado Catch 22. Em português ele está traduzido como Artigo 22, mantendo o Catch 22. Então, o que é um Catch 22? Um Catch 22 é aquilo que nós temos em Portugal, uma pescadinha de rabo na boca, não é? Andas às voltas e não consegues resolver porque não tem resolução. Este livro passa-se durante a Segunda Guerra Mundial. Há um pelotão de bombardeiros americanos que está numa ilha na Itália, e então o que é que acontece? O que é que se fala? É uma sátira do início ao fim, a todos os processos burocráticos, a todos os jogos de poderes, àquilo que é de facto a guerra, à importância da guerra, que é
tudo menos aquilo que supostamente nós temos a noção de que é a guerra. E é um livro que se tornou bandeira numa série de revoluções, quando mais tarde se deu a guerra no Vietnã. Aconselho mesmo, 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 e pronto, e além disso é um clássico da literatura, por isso vale mesmo a pena. Eu cheguei a este livro porque encontrei no Goodreads uma review do Flip, que lhe dava 5 estrelas e que dizia que tinha tanto de humor quanto de drama, e pensei, eu tenho que ler este livro. Eu li Vai Tudo Correr Mal, de Joana Marques. É um livro bom para se ler assim, mais levezinho, porque é um primeiro e provavelmente o último livro de anti-ajuda. A Joana Marques tem um programa na Antena 3, ela fez também o Curto-Circuito. São pequenas crónicas, são pequenas 3 passos decisivos para recuperar a autoestima, tudo cheio de muita graça, de muita piada, o caminho para a felicidade, bem, onde ela basicamente brinca também e ironiza muita coisa. Eu acho que quem não tem assim muita prática de ler humor, talvez seja uma boa forma de começar, e acima de tudo é mulher, é portuguesa, e não temos assim muitas mulheres portuguesas a escrever livros. Temos a Susana Romana, que lançou também há pouco tempo Macaquinhos no Sótão, uma rúbrica da M80. Esse ainda não li, por isso está aqui. Joana Marques, quem tiver interesse, eu estou a vender, por isso pode-me contactar. Li também este, foi a Tininha também que me deu. É engraçadíssimo, é um policial cujo detetive é um cão que vai resolver um mistério. É um cão super engraçado, cujo filme preferido é O Cão dos Baskerville. Pronto, é uma história super curiosa de amor entre um humano e o seu cão, também super sensível e super bonito e com muito amor à mistura. Depois, para terminar e fechar o desafio Silly Season, eu li também da biblioteca um livro maravilhoso de Ricardo Araújo Pereira, chamado A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar. Eu ainda não fiz opinião sobre ele. O Ricardo tem imensos livros de crónicas que faz, incluindo também das suas rúbricas da Mixórdia de Temáticas, que tem na Rádio Comercial. Tem ou tinha, já não me lembro se ele continua, mas eu fui para este, pensei, isto é mais um livro de crónicas, eu não leio as sinopses, então para um gajo como Ricardo Araújo Pereira no humor, eu vou à confiança. E fiquei muito surpresa, porque é um livro de teoria. Neste livro, Ricardo Araújo Pereira vai-nos dar um contexto sobre o que é humor, como é que se escreve humor, teorias sobre humor, e é muito interessante. Eu não vou falar muito sobre ele, não escrevi ainda sobre ele, porque isto é um tema que eu vou querer abordar mais para a frente, mas que quero ainda ler mais algumas coisas para vos poder trazer informação mais concisa e de forma mais simples. Traz assim uma série de referências. Não é difícil de ler, não é nada difícil de ler, principalmente se estivermos numa de ir à procura daquelas referências e tal, mas eu gostava de fazer uma coisa mais aprofundada sobre isso. E isso, porquê? Para nos levar à próxima parte deste desafio. Eu fiquei tão contente, como vocês podem perceber, não é? Fiquei tão contente com este desafio que eu decidi continuar. Por isso, vou-me propor a dedicar uma parte do projeto de 1001 páginas à leitura de humores. Como podem ver, foram leituras muito interessantes. Tenho andado a fazer pesquisas e a encontrar leituras que prometem ainda mais do que isto que vos trouxe. Não é um género literário que seja muito explorado aqui nestes books coisas,
e eu gostava de vos propor, de vos desafiar a entrar e a ler e a conhecer, porque não se vão arrepender. Há para todos os gostos, autobiografias, teorias, crónicas, textos mais humorísticos, menos humorísticos, humor negro, humor mais soft, é o que quiserem e eu estou a explorar tudo para conseguir ter um leque de recomendações que consigam chegar ao máximo de público possível. E o que é que eu estou a ler neste mês? Este mês eu estou a ler uma autobiografia, mas uma autobiografia num género maravilhoso. É a autobiografia do Neil Patrick Harris, que ficou muito conhecido como Barney Stinson na série How I Met Your Mother. E o que é que ele criou? Ele trabalhou, o primeiro trabalho que teve foi numa livraria, e o que ele gostava mesmo de ler eram aqueles livros do Choose Your Own Destiny, acho eu, que tínhamos que ir de uma página para a outra para construir o nosso caminho e chegar aos sítios. Então ele construiu a sua autobiografia desta forma, então chama-se Choose Your Own Autobiography. E nós temos que construir a autobiografia do Neil Patrick Harris. Eu já li uma vez e passei, as minhas escolhas fizeram-me passar de um Neil Patrick Harris que fez uma peça no secundário para um Neil Patrick Harris a apresentar os Emmys. Por isso eu não sei nada do que se passou na vida deste ator, desde a adolescência até ao homem que nós conhecemos hoje. Andei ali nos Emmys para trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás e para a frente. Eu andei ali, pai, 4 vezes a ir parar ao mesmo sítio e pensar como é que eu agora saio daqui? Como é que eu agora saio daqui? Como é que eu agora saio daqui? E então foi uma experiência super gira. Só para terminar, porque este vídeo já vai longuíssimo, mas como podem ver, são muitos livros. E agora tenho para ler este Por Ladrar Noutra Coisa, não conseguem ver, Por Ladrar Noutra Coisa, de Guilherme Duarte. O Guilherme Duarte tem o projeto que é Por Falar Noutra Coisa, e ele, entretanto, adotou a sua cadela Zaya, e escreveu um livro que é o Diário dela, desde que chegou lá a casa. E então tem assim algumas fotos. Foi a Porto Editora que me enviou no âmbito deste meu projeto. Cada compra do livro remete 50 cêntimos para a SOS Animal. Eu, como recebi o livro de forma gratuita, vou ceder 2 euros para a SOS Animal, obviamente. Vou começar a ler agora. Então tenho este, e tenho este que me parece super interessante, do Nelson Nunes, Com o Humor Não Se Brinca. Temos imensos humoristas a falar e a responder a perguntas do género: como se pode e deve fazer uma piada? Quais são as técnicas mais importantes? Esta é muito importante, atenção, porque existem tão poucas mulheres humoristas. Temos aqui presentes, se não estou em erro, a Cátia Domingues, que tinha um projeto chamado One Woman Show. Ela agora está a trabalhar com o Ricardo Araújo Pereira no Isto é Gozar com Quem Trabalha. E a Joana Marques, de quem eu vos falei há pouco. As piadas só funcionam se tiverem um alvo. Há limites para o humor? É a eterna questão. Há limites para o humor ou não há limites para o humor? O que é o humor negro? Roubo de piadas, facto ou ficção? Entre muitos outros. O Nuno Marco diz que o Nelson é bem capaz de ter escrito o livro definitivo sobre a moderna comédia portuguesa. E eu estou super curiosa e acho que vou-vos conseguir trazer muita informação depois de ter lido este livro.
Ficam aqui sugestões, livros, coisas. Eu vou deixar todas as opiniões que eu já fiz destes livros na caixa de informações. Aproveito para vos dizer que tenho uma rúbrica nova no blog que é Agora Crónico Eu, onde dou uns lives de piada, se calhar algumas não vão ter piada. Bem, vou escrevendo o que me vai na alma, não estou para aqui para ser a nova humorista portuguesa, se bem que fazem falta, e eu até tenho alguma piada, acho eu, tem dias, depende como acordo. Se quiserem comprar algum dos livros que eu aconselho, eu vou-vos deixar o meu link de associado da UC. Façam favor de usar, porque isso significa que eu posso comprar mais livrinhos para vos trazer mais opiniões. E se estiverem interessados em comprar este da Joana Marques, eu estou interessada em vender. Pronto, era isto. Eu espero mesmo que gostem do projeto. Obrigada por me terem ouvido durante tanto tempo. Foram muitos livros. Entretanto, não se esqueçam de subscrever, de gostar e de deixarem nos comentários se já leram algum título destes, se têm sugestões para mim de livros que conhecem, que já leram, que me recomendam, que gostavam que eu lesse para fazer opinião. Já vou muito longa e pronto, fiquem por aí, sigam-me e se acharam que este vídeo foi uma seca, digam-me também que pronto, para a próxima pode ser pior. Obrigada, beijinhos.